dos meus amores, encanto do meu olhar. Quero contar-te os rigores sofridos a pensar em ti sobre alto mar. Ah, não sabes que saudade padece o nauta ao partir, sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir. Sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir. Início do século XIX, o Brasil não contava com escolas públicas de ensino. As aulas eram autônomas, com horários e sedes independentes. Em Natal, estudava-se as chamadas 5 aulas maiores: filosofia, retórica, geometria, francês e latim. O Brasil naquela época era governado por uma regência trina: Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Costa Carvalho e Braulio Muniz. Eles discutiam a criação do Colégio Dom Pedro II, que seria modelo padrão para o ensino no Império. No entanto, o colégio no Rio de Janeiro só seria construído 3 anos depois do Ateneu Norte Rio-Grandense. Hoje, 170 anos após a fundação, o Memória revive as glórias, as conquistas e os nomes que fizeram dessa instituição referência no país. O pioneirismo nós devemos ao presidente da província do Rio Grande do Norte, Basílio Quaresma Torreão, que no momento de elevada lucidez propôs unir as 5 aulas maiores em um colégio de humanidades. A fundação ocorreu em 3 de fevereiro de 1834 e o primeiro endereço do Ateneu foi a Avenida Rio Branco, onde hoje funciona a Escola Winston Churchill. Na época, o prédio abrigava um quartel militar que estava desocupado. A chegada de tropas determinaram a saída dos estudantes em um ano não identificado. As aulas passaram a ocorrer na casa dos professores. Mas em 1848, o presidente da província, Frederico Augusto Pamplona, iniciou a construção do 2º prédio do Ateneu. A obra durou 11 anos. A inauguração ocorreu em 1º de março de 1859 e foi essa data que passou para a história. O local escolhido foi especial. A casa, na descida da Junqueira Aires, é dominante na paisagem e na recordação dos melhores tempos do Ateneu. Atualmente, o prédio que construíram lá, a frente dele é para aquela praça que fica entre a Secretaria de Finanças e o Banco do Brasil. Mas na época em que eu estudei lá, não. A frente do Ateneu era para a Junqueira Aires. A gente entrava por lá. Era um prédio muito bonito e, digamos assim, os limites dele. Por trás ficava o mercado público da Cidade Alta, que se incendiou, né? Posso dizer que o Ateneu, como instituição de ensino público, é realmente um orgulho para o Rio Grande do Norte. Demonstra a eficiência do ensino público quando levado a sério e representou naquela época o que as universidades representam hoje. Era uma instituição de ensino médio, mas que selecionava os professores através de concursos. Tinha um exame de admissão ao Ateneu muito sério, de sorte que quem conseguia entrar no Ateneu realmente era estudioso. E o Ateneu reuniu o que teve de melhor no Rio Grande do Norte, no seu professorado, né? Os professores que realmente se destacaram na advocacia, na medicina, na política, no clero. Foi uma instituição que deixou um nome no Rio Grande do Norte. Formou gerações que ocupam os cargos principais nos vários setores da atividade.
talentos que ultrapassaram os limites do Estado. Era um bem-sucedido casamento entre professores, alunos e funcionários. Não tenho nenhuma informação de outro estabelecimento de ensino como o Ateneu. O Ateneu foi a Universidade de Natal. Todo mundo bom ensinou no Instituto Ateneu e todo mundo bom, os professores bons todinho eram professores. Um corpo docente fantástico. Naquele tempo o ensino realmente era levado muito a sério, viu? E os professores exigiam o que era necessário exigir dos alunos, muito embora às vezes os alunos negligenciassem um pouco, como sempre negligenciam, né? Era realmente uma comunidade de professores, alunos, funcionários. Todos valorizados, né? Que tinha o prestígio do governo do estado, tinha o prestígio federal, por conta do inspetor, que só elogiava o Ateneu nos seus relatórios, o Lucas Sigol. Os mais famosos lentes do Ateneu, aqueles professores de um ensino superior, são parte importante da nossa história contemporânea. Como José Augusto, aluno, professor e diretor, era um verdadeiro pai para o Ateneu. Como Floriano Cavalcante, um espetacular professor catedrático de História Universal. Grande filósofo. A aula dele era uma conferência. Vinha aluno das outras aulas para assistir. Usava termos que a gente não entendia absolutamente nada o que ele dizia, porque ele usava uma terminologia de filosofia. Ele era um grande estudioso de filosofia. A seleção de professores chegava a tal rigor que Luiz da Câmara Cascudo, professor concursado de História, para ingressar na instituição, defendeu tese, mais tarde transformada em livro. A tese dele é inovadora, do descobrimento do Brasil não ter sido obra de acaso, foi na defesa da tese do Ateneu. Penso que era uma defesa de tese para ser professor de um curso secundário. Cascudo, com sua exaltação ao folclore brasileiro, certa vez foi denunciado ao governador do estado por um colega de magistério, porque estava mandando os estudantes pesquisarem o Bumba Meu Boi, a Burrinha do Padre e o Lobisomem. Isto ocorreu em 1930. Ainda bem que hoje nós só lembramos do mestre Cascudo, um nome internacional que, na sua grandiosidade, amava o Ateneu. Foi aluno de Câmara Cascudo, fazia questão que a gente chamasse professor Cascudinho, ele se identificava muito com a classe, era professor de História do Brasil, deu aulas realmente inesquecíveis. Me lembro de certos trechos de aula dele com todo entusiasmo, sentado naquela cátedra antiga, né, de professor, em que ele dizia sobre a responsabilidade que nós tínhamos, porque ele dizia, o que hoje nós cobramos das gerações passadas, que vemos através da história, elas vão cobrar de nós quando nós formos passado e eles presentes. Cascudo era uma coisa fora de série. As aulas dele eram assistidas pelos alunos e por outros que vinham das outras aulas assistir. Também? Porque ele tinha muito humor, ele era muito engraçado, não sabe? Porque aquilo atraía os estudantes como o diabo. Ele contando história do Brasil e metendo a verve dele no meio daquilo. Era uma maravilha a aula dele. Se listássemos os professores do Ateneu, veríamos que a grande maioria é nome de colégio, praças, ruas. O professor de português era Israel Nazareno, que depois foi juiz de direito. O de francês era Esmeraldo Siqueira, pai de Juliano, que foi vereador. E Esmeraldo Siqueira foi um poeta, um homem de muito valor, muita cultura, sobretudo a cultura da literatura francesa, que era mais fácil. Quase todos nós naquele tempo tínhamos que aprender francês, porque às vezes era mais fácil adquirir os livros em francês do que em português. O de inglês era Protásio Melo, que foi, inclusive, durante uma certa época, diretor do Ateneu também. O de latim era o Monsenhor Mata. O de espanhol era a professora Amélia, que era a esposa de Vandique Lopes, um dos grandes empresários aqui em Natal. Professor de matemática esse era famoso, é Gentil Ferreira, que existe a praça no Alecrim com o nome dele, ele foi prefeito aqui em Natal. Como é que era Edgar Barbosa como professor? Edgar Barbosa era um grande estilista, ele foi um escritor magnífico, né? Foi ele que fez a minha saudação. É um documento que eu guardo com orgulho. Me lembro de uma passagem
em que ele, pela sua generosidade, na saudação diz: eu vim aqui para invejá-lo, invejar esses alunos. Quando Luiz Vanderlei ensinava latim, era a nobreza intelectual daqui. Entre tantos e tão formidáveis mestres, um se destacava: Clementino Câmara, homem inteligente e rigoroso, professor de História Geral. Se vangloriava quando dava uma nota ruim a um aluno. Era tão Caxias que até os diretores não o suportavam. O professor Clementino Câmara era quase assim uma figura pré-histórica. Era antiquíssimo ele. Ela é muito exigente. Se você fosse uma boa aluna, você só tirava 10 com ele. Porque ele era muito sabido, a canalha toda estudava a página. E no final da página tem umas anotações. Ele decorava todas aquelas anotações. Só tirava 10, porque ele era danado para fazer pergunta de algibeira, lá de baixo. O colégio, que até então era masculino, recebe a primeira aluna. Foi um sucesso, foi. Quando a mulher chegou, o pessoal todo, nunca tinha visto uma mulher liderando o colégio, né? Foi uma coisa fabulosa. Depois chegou mais outra e mais outra, aí começou. O Ateneu era realmente um celeiro de intelectuais e pessoas de sucesso. Os homens mais ilustres de hoje em dia aqui, todos estudaram no Ateneu. Quem ia terminando, ia tomando rumo de Recife, Maceió, Bahia, Ceará. Tive colegas que estão aqui nessas fotos que destacaram. Oriano de Almeida, que morreu há pouco tempo, foi um pianista que deu nome ao Brasil, ganhou um concurso sobre Chopin na Polônia, como um dos melhores intérpretes. Aldo Parisot, que foi um violoncelista, chegou a tocar na Orquestra Sinfônica de Nova York. Né? Hermógenes, que é o homem do yoga, que tem uma literatura imensa sobre yoga, Hermógenes. São poucos os colégios por onde passaram chefes de Estado. O Ateneu é um deles. O Potiguar João Café Filho foi um dos principais líderes da Revolução de 30 no Rio Grande do Norte. Chegou à presidência da República em 1954. Terminou seus estudos no Ateneu Norte Rio-Grandense. Se esse foi o aluno com maior projeção no cenário nacional, muitos são aqueles que estão na história política do Estado. De deputados a senadores, perdemos as contas. Um ex-aluno que é lembrado com carinho pelo diretor é o senador Garibaldi Alves Filho. Garibaldi Alves, mano, aluno bom, estudioso, só tirava nota boa. E era comportado? Muito bem comportado. Geraldo Melo, Gessé Freire, Aloísio Alves e os filhos Henrique e Ana Catarina, João Faustino, Vilma de Faria. Os diretores, sempre muito rigorosos, são um capítulo à parte. Eles colocavam ordem no colégio e quem desobedecesse era punido. A hierarquia, no entanto, não afastava alunos e mestres. Eles sabiam que a cumplicidade era necessária e foi por isso que o Ateneu cresceu forte. Não existia o desrespeito que há hoje dos alunos para com os professores. Os alunos respeitavam os professores, faziam amizade com os professores, às vezes acanalhavam os professores, eles expulsavam os alunos das aulas. Havia mais rigor nesse negócio. Chegava o inspetor, dizia: professor, na aula tal, a turma tal, quebraram cadeiras lá. Eu digo: foi mesmo? Vamos lá. Eu levava lá o meu capanga, né? Fechava a porta. Eu digo: como é isso aqui? Disse: não, quebraram essas cadeiras aqui, não sei o que. Eu digo: bom, vamos fazer. Chama aí seu Vicente, que era o nome do marceneiro, né? Seu Vicente entrava, eu digo: repara aí quanto é que vai precisar para fazer os concertos na cadeira. Ele olhava assim, tá, 30 mil reais, doutor, tá bom. Eu digo: ótimo. Eu digo: você me dá aí um R$1.000, por favor. Tem pai automóvel aqui, vai me dar logo 5. Fazia a conta no instante e dava. Nunca mais quebravam coisa nessa classe. Foi umas 2 ou 3, acabou-se. O diretor mais famoso foi o também professor de inglês Celestino Pimentel, quase sinônimo de Ateneu. Outro símbolo da instituição é Monsenhor Mata. Celestino Pimentel era muito querido dos estudantes. Ele era um tipo engraçado, ágil, falava de língua solta. O Monsenhor era mais compenetrado, mais sério. O Celestino brigou com o padre, era um padre, Monsenhor Mata, né? Eles não se davam bem, então havia uma rivalidade incrível. Monsenhor Mata tanto fez que conseguiu separar o Ateneu em 2. Um masculino, que permaneceu no prédio da Junqueira Aires, e outro feminino, que sob sua direção foi para a Rua Jundiaí, no prédio onde hoje funciona a Fundação José Augusto. Um dos professores das meninas foi o ex-prefeito de Natal, Djalma Maranhão. Ensinava educação física. Ele era muito bom, já era um sujeito formidável. Agora também não dava aula muito, não. Dentro do método pedagógico daquela época, as suspensões eram frequentes. Gente como Luiz Maranhão,
Café Filho, Morton Faria e Garibaldi Alves, esses dois últimos, respectivamente, os pais de Vilma de Faria e de Garibaldi Filho, também sofreram suspensões. O Celestino não é danado, suspendeu. Era? Suspendia muito? Tinha gente que tinha horror a Celestino, medo mais danado do mundo. Eu não tive medo dele, não. Eu não me dei bem com ele no princípio, mas eu sou um homem que tem educação, não ia fazer bagunça lá, né? E me comportava direito, mas ele não gostava muito de mim. Depois ele passou a ser meu amigo. Ele inventou uma farda, né? Meia preta, gravata e casquete. Os alunos chegavam esculhambados. Ele chegava assim e dizia: seu Sérgio, secretário, 5, 10 e 5, 15. 15 dias de suspensão. 5 dias porque estava sem meia, 5 dias porque estava sem gravata e 5 dias porque estava sem casquete. Isso era normal, é? É normal. O pessoal tinha um medo dele danado. Eu levei 10 dias de suspensão porque fui. Nem levei um dia, não levei meia e nem levei nem o casquete. A rebeldia adolescente aflorava. O Ateneu foi palco para algumas travessuras. Na época houve uma bagunça grande e escreveram, e foi atribuída a mim, uma frase em piche na frente do Ateneu. Ele usava batina preta. E então havia uma crônica social, a Emetério era um deles, e se falava assim, a Dama de Preto era uma coisa muito famosa. E um dia apareceu de piche na frente do Ateneu e foi atribuída a mim uma frase que dizia: abaixo a Dama de Preto. E não foi a sua? Eu acho que não. Não? Houve pessoas que fizeram, amigos que fizeram aquela bagunça, fazia muita bagunça. Fazia muita bagunça. Ele gostava do retrato. Todo dia ele olhava para o retrato e se achava realmente, achava que ele se achava elegante. E ele um dia deu umas pancadas no pessoal da secretaria e foi de acordo com elas, com as moças, que eu tirei com elas, ajudaram a tirar e colocamos atrás da estante. Só que o monsenhor não gostou da história e achou que tinham levado por conta da moldura, que era cara, e levou para a polícia o caso. Então nós ficamos com medo enorme e escondemos debaixo de um estrado. As moças também me ajudaram a levantar o estrado para colocar. Mas nós não queríamos danificar, evidente, o retrato. Queríamos apenas, ele não ia mais se ver na fotografia, ou então teria que substituir e colocar o do retrato. Ele não colocou. E eu só vi isso, ficou um segredo, era um sigilo, era uma coisa, como desapareceu, ninguém sabia. As meninas não revelavam porque tinham medo de serem demitidas, de terem participado. E eu não ia contar a ninguém que eu não estava doido, até com polícia no meio, de examinar quem levou esse retrato. Quando ele saiu, pediu um atestado de boa conduta. Eu dei, ele botou aqui, disse: diretor, o retrato do padre, retrato grande, quem roubou fui eu. Está lá debaixo da plataforma da secretária. Aí eu fui lá, tirei tudo podre, já a madeira toda empodrecida. O retrato era tudo, só escapou o vidro. Uma das mais folclóricas é a do bonde da Junqueira Aires. O pessoal passava sabão nos trilhos e o motorneiro lá do ônibus tinha que travar o veículo para ele não descer de marcha ré. E mesmo assim, mesmo travado, eu não sei como não descia, por isso que eu estava falando, porque numa ladeira assim, eu acho que era fácil ele despenhar. Mas nunca aconteceu nenhum acidente grave, não. Isso era uma tradição. Zé Nunes Cabral de Carvalho, que foi diretor do Museu Camacascuda, meu colega, e com quem eu trabalhei até ele morrer, né, como diretor do museu, esse aí era um deles que botava o motorneiro com um pedaço de pano velho, limpando e aquele debaixo de vaia. Você imaginou? O primeiro governador do Rio Grande do Norte, na fase republicana, Pedro Velho, não só ensinou história geral e do Brasil no Ateneu, como foi responsável por um dos episódios mais marcantes. Era 1893. A política de Pedro Velho não valorizava o profissional no ensino do Rio Grande do Norte. O governador preferia os professores de estados vizinhos, como Pernambuco. Até que um dia, um desses mestres foi recebido com ovos pelos alunos. O desacato resultou no fechamento provisório do colégio. Tempo suficiente para que a turma perdesse o semestre. Mas teria sido aí o começo do movimento estudantil político e social no Rio Grande do Norte. Um dos líderes dessa revolta em prol do professor Potiguar foi o aluno Juvenal Lamartine. Quem criou o cargo de vice-diretor foi também Pedro Velho.
Havia vários de uma só vez e eles ganhavam a mesma quantia que o diretor. O Ateneu é tão complexo que até hoje há 2 vice-diretores no colégio. Ele é grande, são 93 professores, 38 funcionários, equipe pedagógica. Então são 130 e tantas pessoas, cada uma pensa diferente, então para você administrar realmente é trabalhoso, porque isso aqui, até pela história da escola, ela é antiga, então tem um volume de documentos que sai, entendeu, diariamente, então você tem problemas, são quase 3.000 alunos para você ficar resolvendo N problemas, realmente há necessidade. 2 irmãos ilustres de Pedro Velho também passaram pelo Ateneu, Alberto Maranhão, ex-governador, e Augusto Severo, professor de matemática, que foi diretor do Ateneu. Severo inventou o Pax, o dirigível que cortou os céus de Paris. Outro homem das alturas que sentou nos bancos do Ateneu, norte rio-grandense, foi o cearense Euclides Pinto Martins. Isso em 1903. Ele tinha apenas 11 anos. Mais tarde, pilotaria a primeira aeronave a cruzar o céu do Brasil, vinda dos Estados Unidos. A precursora da Academia de Letras do Rio Grande do Norte foi a Academia de Letras do Ateneu. A academia foi fundada por Creso Teixeira, que era primo do Rivaldo Pinheiro, ele e um grupo. O seleto hall de ilustres homens pensantes incluía professores e alunos. Isso revela o nível intelectual de quem ingressava na instituição. Talvez toda a academia seja gente que passou lá, o grande parte, 90% talvez, estudou no Ateneu. Também estudou no colégio o membro da Academia Brasileira de Letras, Murilo Melo Filho. Havia jornaizinhos internos que nós fazíamos, escreviam as pequenas coisas. Era uma coisa, um ambiente rico, fantasticamente, como é que eu digo, que estimulava a criatividade, as discussões. Às vezes discutíamos os grandes problemas do mundo, do Brasil. Um diretor, em especial, era admirado pelos alunos e priorizava o envolvimento do corpo discente com as letras. Alvamar Furtado. A época dele foi uma época brilhante, porque ele era um diretor muito moço, se identificava muito com toda a juventude. Estimulou uma academia de letras que nós havíamos fundado no Ateneu, a Academia de Letras dos Estudantes do Ateneu, que fez tinha sessões semanais, estimulando a oratória, estimulando a poesia escrita nos jornais, facilitando a nossa penetração nos jornais. E Alvamar Furtado organizou um ciclo de conferências de 4 estudantes. Eu tive a honra de fazer parte de um desses, e que eram saudados por 4 professores. Foi um movimento muito bonito em Natal. Reuniu o que havia melhor da intelectualidade do Rio Grande do Norte durante as noites no Ateneu Norte Rio Grandense. Foi um professor que trabalhou muito extra classe também, né? Naquilo que hoje a universidade chama de extensão. A construção da sede definitiva começou em 1944. O construtor João Vitor de Holanda foi também responsável pelo projeto arquitetônico. Durante 6 anos não recebeu pela obra. Comentários na época apontavam para uma simpatia de Vitor Holanda com o nazismo. Por isso, muitos acreditam que o desenho do prédio do Ateneu seria uma lembrança à suástica de Hitler. Somente em 11 de março de 1954, portanto 10 anos depois, o atual prédio do Ateneu, na Campos Sales, foi inaugurado, juntando novamente alunos e alunas. Em homenagem ao governador do estado da época, o ginásio de esportes do Ateneu, o primeiro do estado, recebe o nome Silvio Pedrosa, que foi um dos grandes incentivadores do esporte no Rio Grande do Norte e ex-aluno do Ateneu. Grande parte dos desportistas de sucesso também passaram pelo Ateneu, como é o caso do técnico de futebol Ferdinando Teixeira. Por muitos anos, os times do Ateneu foram soberanos nas competições intercolegiais, o que despertou uma grande rivalidade com outras instituições de ensino, principalmente o Marista. Um grande campeonato aqui, Marista e Ateneu. O Ateneu perdeu. Aí os alunos se prepararam para atacar o Marista, ia passar lá na pista, tudo, era uma quantidade de tijolo dessa altura. Eu disse, vou acabar com isso hoje. Aí eu chamei os meus amigos, né? Tinha um desordeiro famoso no Ateneu chamado Pecado, não sei se vocês vão falar dele, né? Pecado era meu amigo. Então eu disse, olha, eu vou fazer quando o Marista vier, eu vou pro meio da rua, para a estrada, bater palma, eu quero que você
chama o pessoal todinho para bater palma. Você pode deixar. Lá vem foguetão, banda de música dentro dos carros, não sei quantos carros dos maristas. A gente tem muita gente, filho de gente rica, né? Quando chegou na porta do Ateneu, do lado de cá, eu comecei a bater palma. Aí os alunos todinho bateram palma. Foi uma beleza. Mas no final, quando eles passaram, ainda jogaram um tijolo no Conde Vanderlei, que estava lá esperando o Conde. O Conde levou uma tijolada, mas ninguém soube, né? Só soube depois. Resultado, no mesmo dia de tarde, eu recebi um telegrama muito elogioso do diretor do Marista, né? Havia uma coisa também que o Ateneu estimulava, que era o concurso de Miss Estudante. Houve coisas sérias aqui, contendas de candidatas, né? Que o Colégio Marista ficava de um lado, o Ateneu ficava de outro lado, etc. E até nessa parte social também o Ateneu aparecia muito. O Ateneu tem até hino. Foi escrito e musicado por Elza Mendonça. Outro poeta, músico, aluno da instituição foi Otoniel Menezes, que juntamente com Eduardo Medeiros escreveu Serenata do Pescador, a famosa praieira. Praieira, linda entre as flores deste jardim potiguar, não há mais fundos horrores iguais a estes do mar, passados a lembrar. Havia um rapaz que eu perdi contato, mas um belo poeta, está por aí, Miguel Cirilo, é uma figura interessantíssima. Foi procurador de justiça, uma figura interessante e ótima, meu colega de turma, que eu queria muito bem a ele, que era o William do Birajara Pinheiro. Uma figura interessante que apareceu no Elza Lamartine, na sociedade, mora no Rio de Janeiro. Havia uma moça fantástica chamada Gilda Mesquita. Gilda Mesquita, que é advogada aqui. Uma figura absolutamente notável em todos os sentidos. Era Daniel Lira, Daniel de Menezes Lira. Um senhor empresário, Santos Negreiro. Santos publicou um livro de poesia que até hoje é de primeira categoria, tinha 16 anos. Um celeiro prodigioso de homens pensantes não seria o mesmo sem uma biblioteca à altura. Aqui no Ateneu funcionou a primeira biblioteca pública do estado. Muitas obras foram perdidas e o acervo dissipado com o passar dos anos. Nada como aqueles tempos que a biblioteca era cuidada pela ex-aluna Zila Mamed, que mais tarde montou a biblioteca da UFRN. Era muito inteligente, estudou, fez curso no Rio, ela era doutora em biblioteca. Poeta e escritora, Zila, com sua firmeza, foi responsável pela introdução de muitos alunos no mundo da literatura. Zila não é brinquedo, cumpria a sua função. Por exemplo, ela orientava os estudantes lá no Ateneu e a biblioteca, que não era tão grande, mas era bem cuidada e qualificada. Eu penso que ela me estimulou muito para eu ler a sequência de Machado de Assis. Não era somente eu, eram muitos alunos. Zila foi até minha namorada. Era mais velha que eu, mas eu me encantei por ela e por sua poesia fantástica. Zila merece estar nos grandes nomes da poesia brasileira. Um dos primorosos talentos poéticos do Brasil era um modesto funcionário do Ateneu, Ferreira de Itajubá, orador popular, jornalista, professor e funcionário público. Uma alma de boêmio. Tê-lo como parte dessa história é, antes de tudo, uma honra. Dois outros ex-funcionários do colégio, seu Odemã e Dona Silvia, são donos da famosa Confeitaria Ateneu, um tradicional ponto de encontro de alunos e professores do Ateneu desde 1954, quando ainda era uma livraria. Walter Duarte Pereira botou a livraria e papelaria Ateneu. Depois surgiu o nome, como é que se diz, o Choco de Ivan, o Carecão, sorveteria. Até que uns 19 anos atrás, mais ou menos, 29 anos, não lembro bem, eu comprei e voltei o nome, né? No lugar de livraria e papelaria, eu botei Confeitaria Ateneu. Quem passou pelo Ateneu nos últimos 50 anos e não tem boas lembranças desse ponto de encontro. Uma das brincadeiras era o seguinte, era um discurso interminável e que cada um fazia uma frase. Então colocava 4, William, Marcílio Furtado, eu, outros, não me lembro, acho que Sanderson, outros colegas.
E então você fazia um discurso, eu fazia uma frase e parava na metade. Natal é uma cidade que foi chamada de bela, mas isso... E o outro continuava, cada um fazia uma frase, bebendo cerveja. Isso era uma das farras bonitas. E eles voltam até hoje. São empresários, né? E eles se denominaram confeitaristas. Eles fazem uma reunião geralmente no sábado. Eles passam o dia por aqui. Os alunos do Ateneu, estimulados por um período rico em educação, conhecimento e consciência social, ousavam. O Ateneu se representou no primeiro Congresso Brasileiro de Ensino Médio, de estudante de ensino médio, foi em Fortaleza, em plena guerra, em 42. Eu fez uma eleição para determinar os seus representantes e foram escolhidos 2, fui eu e o Luiz Maranhão. As sociedades de estudantes, né, envolviam estudantes de todos os estabelecimentos de ensino e nós pertencíamos. A presidência muitas vezes teve nome de estudante do Ateneu. O Ateneu trazia conferencistas de fora. O Grêmio Estudantil sempre foi atuante. O Grêmio do Ateneu foi criado através de mulheres, certo? E dentro desse quadro aí teve uma pessoa muito importante com relação ao Grêmio, que foi Maria Lali Carneiro, que estudou aqui, que foi nossa aluna. Em 1955, ela foi presidente do Grêmio e foi originado daí os grandes movimentos estudantis que passaram pelo Ateneu, especificamente na década de 60, com a Revolução, né? Que inclusive tivemos um ex-aluno, Manuel Bezerra, que também foi do Grêmio, participou de movimentos estudantis e que foi morto pela ditadura. Na época, quem participava do Grêmio? Na época, quem participava do Grêmio Dr. Gileno Guanabara participou do Grêmio, Juliano Siqueira, Manuel Bezerra. O tempo passou e a educação pública no país deixou de ser cuidada como prioridade e com a devida importância que merecia. Quando eles procuram a escola para se matricular, que me perguntam, eu pergunto sempre assim, por que você escolheu o Ateneu? Fala, professora, porque a gente sabe que o Ateneu é a melhor escola pública. Quer dizer, o Ateneu é uma referência, mesmo com essa decadência que acontecia com a escola pública, o Ateneu sempre continuou sendo a escola de referência. Mas o Ateneu Norte-Rio-Grandense não vive só de saudades. Temos alunos que passaram na universidade, no curso de Física, de Serviço Social, a aluna que passou em primeiro lugar, na UNP também, em cursos como Letras, Pedagogia, Administração, Contabilidade. Quer dizer, é um universo pequeno, entendeu? Mas significativo. O Ateneu sempre relaciona o nome do Rio Grande do Norte. De sorte que a história está demonstrando que não foi só essa época que nós pertencemos, mas a anterior e a posterior, o Ateneu se destacou. É um exemplo da eficiência do ensino público quando levado a sério. Que os alunos de hoje se inspirem nos de ontem. São tantos nomes que tememos cometer a injustiça de não citar algum tão importante. Giseuda Trigueiro, Severino Bezerra, Daladier da Cunha Lima, Luiz Moura Rabelo. São parte dessa história os médicos Onofre Lopes, Clóvis Sarinho e Maria Alice Fernandes, o embaixador do Brasil na Suécia, Otto Agripino Maia, os educadores Henrique Castriciano e Valdson Pinheiro, os poetas, escritores e artistas Palmira Vanderlei, Hélio Galvão, Dorian Gray, Veríssimo de Melo e Newton Navarro, o jurista Varela Barca. São parte dessa história milhares de pessoas pioneiras e excelentes, anônimos que tiveram o privilégio de desfrutar de um dos melhores ensinos do Brasil, formadores de opinião que honraram o nome de ex-aluno. Nomes, currículos, notas guardadas com carinho nessas pastas e arquivos, que o tempo não apague da nossa memória. Praieira dos meus amores, encanto do meu olhar, quero contar-te os rigores sofridos a pensar em ti sobre alto mar. Ai, não sabes que saudade padece o não
saudade, o seu batel fugir, incerto do porvir. Sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir.